Então, pessoal, estamos de volta aí com o nosso curso de Lightroom, do básico ao intermediário. A gente já viu, basicamente, o módulo da revelação. E nessa aula eu gostaria de falar sobre a integração entre o Lightroom e o Photoshop. Na medida em que as ferramentas vão ficando mais claras, a gente percebe que cada vez menos a gente precisa do Photoshop para resolver problemas, né? A maior parte do trabalho, a maior parte do fluxo de trabalho está concentrado aqui no Lightroom. O Photoshop acaba se tornando uma ferramenta adicional em certos casos muito específicos. Mas, eventualmente, quando a gente precisa ir para o Photoshop, o Lightroom e o Photoshop estão absolutamente integrados. A gente não precisa exportar uma foto do Lightroom, abrir no Photoshop, salvar e reimportar para o Lightroom. Isso não é mais necessário. A gente consegue, de dentro do Lightroom, ir para o Photoshop, fazer o que precisa ser feito lá no Photoshop, resolver o problema e em seguida voltar para o Lightroom sem qualquer dificuldade, sem que se precise gerenciar nome de arquivo, local onde esses arquivos vão ser guardados, sem que se precise pensar em reimportar para o catálogo do Lightroom. Portanto, tudo que a gente precisar do Photoshop pode ser feito a partir do Lightroom. Isso é extremamente útil, extremamente funcional. A questão é, a gente precisa entender como isso funciona, porque do contrário você pode ter problemas relacionados principalmente ao gerenciamento de cor das suas imagens. Então você sai do Lightroom de uma maneira, vai para o Photoshop de outra, o Photoshop está configurado de uma maneira inadequada, quando volta para o Lightroom essa cor já está alterada e você provavelmente lá na sua impressão, na sua revelação vai ter alguma dificuldade. Portanto, o primeiro passo para compreender como o Lightroom e o Photoshop trabalham juntos é entender como a gente configura esse arquivo que vai sair do Lightroom e vai entrar no Photoshop. E para isso, a gente vai precisar abrir de novo a janelinha de preferências. Então eu estou no Mac, como eu falei, e a janela de preferências está no menu Lightroom, Preferências. Se você tiver no Windows, essa janela vai estar no menu Editar Preferências, ela vai estar aqui embaixo nesse menu Editar. Tanto no Mac quanto no Windows, a janela de preferências vai funcionar igual, a única diferença é a localização dela em termos de menu. Então, no meu caso, eu vou em Lightroom e Preferências. E essa janela de preferências, então, vai se abrir. A gente já viu essa janela rapidamente no iniciozinho da aula anterior, quando a gente habilitou a opção de tratar um arquivo JPEG como uma foto separada, para que a gente pudesse importar o RAW e JPEG juntos para o mesmo catálogo. Agora a gente vai trabalhar na terceira aba, que é a aba de edição externa. Então eu tenho geral, pré-definições e edição externa. Então o que me interessa nesse momento é essa aba de edição externa. E é aqui, na aba de edição externa da janela de preferências do Lightroom, que a gente vai configurar a maneira como esse arquivo sai do Lightroom e vai para o Photoshop. É importante entender o seguinte, o Photoshop não é um arquivo de pixel, o Photoshop é um arquivo de pixel. Portanto, quando o arquivo vai para o Photoshop, ele precisa estar no formato de arquivo de pixel. E é isso que a gente precisa definir agora. Num primeiro momento, a gente vai definir o formato de arquivo que a gente vai mandar para o Photoshop. Não é o RAW que vai ser aberto no Photoshop, é uma cópia desse RAW num outro formato de arquivo, e aí precisa ser um arquivo de pixel. E aí, nessa primeira caixinha, a gente tem essa opção. Antes disso, Wilson, me desculpe, eu acabei pulando essa parte, só para explicar a diferença entre editar em Adobe Photoshop CC e editor externo adicional. Antes da gente falar do formato de arquivo, para a gente deixar isso claro, que isso pode eventualmente confundir. Nessa janela de edição externa, eu tenho duas caixas principais. A primeira caixa me dá aqui, ó, editar em Adobe Photoshop CC 2015.5. O Lightroom identifica a versão mais recente do Photoshop instalada no seu computador. Então, ele me dá já como preferencial a edição desse material, dessa foto, nessa versão mais recente do Photoshop. Se eu tivesse dois Photoshops ou duas versões do Photoshop instaladas no meu computador, isso não interferiria em nada.
O Lightroom consegue saber qual é a versão mais recente e, obviamente, ele imagina que se você tem uma versão recente do Photoshop, é com ela que você vai, atualizada do Photoshop, é com ela que você vai querer trabalhar. Então ele já me dá essa possibilidade de mandar a foto para o Photoshop mais atualizado que eu tenho instalado no meu computador. Contudo, nem sempre é isso que eu quero. Às vezes você tem um Photoshop mais antigo com um plugin instalado, por exemplo. E esse plugin só roda nessa versão mais antiga do Photoshop. E você não quer ir para o Photoshop mais recente, você quer ir para o Photoshop mais antigo. E aí você tem essa possibilidade de configuração nessa segunda caixa, editor externo adicional. Então você vai localizar o seu Photoshop no seu computador e vai habilitar essa possibilidade aqui nessa segunda caixa. Então você tem a chance de trabalhar com uma foto a partir do Lightroom no Photoshop mais recente que você tem instalado no seu computador, ou então em outro software qualquer de tratamento de imagens, que pode ser eventualmente um Photoshop de versão mais antiga, e você pode definir isso no momento de levar a foto do Lightroom, tirar a foto do Lightroom para fazer essa edição externa. Enfim, explicado isso, voltamos lá para o formato de arquivo. Nessa primeira caixinha de formato de arquivo, se a gente abre as opções, a gente vai ver que as duas possibilidades disponíveis são TIFF e PSD. E aí eu gostaria de falar rapidamente sobre cada um desses formatos de arquivo. Vou começar pelo PSD. O PSD é um formato de arquivo de pixel, assim como o TIFF, que é nativo do Photoshop. Portanto, um arquivo em PSD é um arquivo construído para atender todas as necessidades do Photoshop. Então, tudo aquilo que o Photoshop é capaz de fazer pode ser salvo, pode ser armazenado, pode ser aproveitado num arquivo PSD. O arquivo TIFF, da mesma forma. Então, a outra opção, se a gente abrir a caixinha, é TIFF. O arquivo TIFF, da mesma maneira, é um arquivo de pixel que consegue aproveitar basicamente tudo que o Photoshop pode realizar. A gente consegue, num arquivo TIFF, guardar todas as funcionalidades ou todas as ações realizadas durante o tratamento no Photoshop. E a grande diferença é a seguinte: o TIFF é um arquivo que é mais amplamente utilizado por outros softwares de tratamento de imagem. Portanto, se no seu fluxo de trabalho você só trabalha com Lightroom e Photoshop e nada mais, muito provavelmente eu aconselharia usar PSD. Porque o PSD é o arquivo do Photoshop, arquivo nativo do Photoshop. Mas, por outro lado, se no seu fluxo de trabalho você inclui outros softwares que não o Photoshop e que eventualmente não lidam bem com o PSD, o TIFF é uma opção. Tanto o PSD quanto o TIFF são arquivos que não perdem qualidade, então a gente não tem perda de informação quando se compara TIFF com PSD. Contudo, o TIFF é mais amplamente utilizado do que o PSD, que é um arquivo nativo do Photoshop. Então a escolha entre TIFF e PSD me parece que está mais baseada no seu fluxo de trabalho. Se você vai utilizar ou não outro programa, e aí se você utiliza um outro programa que não lida bem com o Photoshop, com o PSD, a opção é TIFF. Do contrário, se você está sempre envolvido com o Lightroom e com o Photoshop, o PSD pode ser uma boa opção. Eu vou utilizar aqui como simulação a opção TIFF, porque quando a gente escolhe TIFF, a gente tem uma outra possibilidade de configuração que é legal que a gente fale também. Logo depois disso, logo depois de definir o formato de arquivo que eu quero mandar a minha foto para o Photoshop, a gente precisa definir o nosso espaço de cor, e aí, Wilson, a gente começa a encontrar problema. Porque as pessoas muitas vezes não entendem exatamente o que significa isso. É bom que se diga o seguinte: fotografia trabalha em RGB. Então, as cores da imagem fotográfica são formadas por luz e as cores primárias são R, G e B. Dentro desse espaço de cor RGB, a gente tem os espaços Profoto RGB, Adobe RGB e sRGB.
Não são só esses, existem outros RGBs, mas esses são aqueles com os quais o Lightroom trabalha. O que significa, nesse caso, o espaço de cor? Eu vou minimizar isso tudo aqui, porque eu queria mostrar uma imagem. Eu queria mostrar essa imagem inicialmente. Espaço de cor significa, a grosso modo, a quantidade de cores que um determinado dispositivo pode representar, pode mostrar. Então, vejam só, eu tenho o sRGB, indicado por esse triângulo azul, e tenho o Adobe RGB, indicado por esse triângulo amarelo. Vejam que o Adobe RGB é um espaço de cor mais amplo do que o sRGB, mostra mais cores do que o sRGB. E por fora de todos eles, existe aquilo que representa aproximadamente a terceira possibilidade ali dos espaços de cores da janela do Lightroom, que é o Profoto RGB. Então o Profoto é muito mais amplo do que o Adobe e do que o sRGB, muito mais amplo. Agora a gente precisa entender uma coisa. Se eu fotografo em RAW, o RAW é um arquivo capaz de mostrar toda a informação daquela cena. O RAW não tem um espaço de cor incorporado. Então, se você trabalha em RAW, você não tem uma limitação da quantidade de cores que você pode captar, porque o RAW ele não tem esse espaço de cor incorporado. Se você trabalha em JPEG, você deve muito provavelmente já ter verificado na sua câmera que você tem lá no menu a opção de escolher Adobe ou sRGB. Então, em JPEG, no momento do clique, é importante definir se você vai fotografar em Adobe ou sRGB. Se você está fotografando em RAW, isso absolutamente não é significante, porque o RAW não tem um espaço de cor incorporado. O RAW mostra tudo que a cena, todas as possibilidades de cor, todas as possibilidades cromáticas que a cena apresenta. O Lightroom trabalha num espaço de cor chamado Melissa RGB. Esse espaço de cor é um espaço de cor análogo ao Profoto, portanto é extremamente amplo e consegue dar conta de tudo aquilo que o arquivo RAW é capaz de representar. Então você está trabalhando, no caso de fotografar em RAW, com um arquivo que mostra uma gama enorme de cores, num programa que é capaz de representar todas essas cores e, portanto, você não tem nenhuma perda. Então esse gráfico mostra isso. Eu tenho a representação aqui do Profoto, que é essa área colorida maior, o Adobe RGB e o sRGB. Se a gente está trabalhando, como eu disse, em RAW, a gente, num primeiro momento, não precisa se preocupar com isso. A gente só vai precisar se preocupar qual é o espaço de cor de destino no momento em que a gente tira a foto do Lightroom. Enquanto a gente está no Lightroom, a gente não precisa se preocupar. Eu tenho uma representação um pouquinho mais interessante aqui, um pouquinho mais dinâmica. O Mac me permite isso. Eu tenho aqui, olha, o espaço de cor Profoto. E eu vou guardar essa visualização aqui para a gente comparar. Esse é o Profoto. Se eu sobrepuser o sRGB, a gente vê a diferença enorme de tamanho. Se eu consigo aumentar um pouquinho isso. Não, esse é o máximo. Mas vejam, olha o tamanho do Profoto em relação ao sRGB. Se eu usar o Adobe RGB, melhora um pouquinho, mas ainda assim eu tenho uma diferença bem grande da quantidade de cores que Profoto pode representar em relação a sRGB e Adobe RGB. Então, voltando lá para o Lightroom, a gente tem essas três opções: Profoto, Adobe ou sRGB. É importante a gente lembrar o seguinte: normalmente o fotógrafo dá saída para as fotos para Minilab, para revelação em Minilab ou para a internet. Normalmente é isso que a gente faz. Hoje em dia a gente está imprimindo bastante em Fine Art, daí a lógica é outra, a gente vai falar disso adiante. Mas se eu vou dar saída para internet ou para Minilab, eu sou obrigado a usar o espaço de cor sRGB. Minilab e internet trabalham com sRGB. Essa é uma daquelas regrinhas que a gente sempre tem que lembrar. Então, se nesse momento essa foto tivesse pronta para ser exportada
para a internet ou para a Minilab, a minha opção seria sRGB, mas não é o caso. Nesse momento, não é o fim do processo ainda. Eu ainda estou no meio do processo. A foto vai ainda para o Photoshop para ser manipulada, para ser ajustada, enfim, para ser tratada. Dessa maneira, eu ainda não quero perder. Essa é a minha política. Eu sei que existem algumas pessoas que decidem levar a foto para o Photoshop já em sRGB para enxergar ou para já ter as possibilidades reais de manipulação. Eu prefiro ir para o Photoshop com o máximo de informação que o meu arquivo me permite, que o máximo de informação que o meu arquivo me dá em termos de cor. Então, no meu fluxo de trabalho, a minha opção de espaço de cor para mandar a foto para o Photoshop é Profoto RGB. Portanto, eu fotografo em RAW, portanto, um arquivo que representa tudo que a cena pode oferecer. Faço o tratamento básico no Lightroom, que é um software que está trabalhando num espaço de cor bastante amplo. E quando eu vou para o Photoshop, eu mantenho isso. Continuo trabalhando com o máximo de cores que a gente pode ter. A quantidade de cores que um espaço de cor é capaz de representar é chamado gamut. Então eu tenho um gamut bastante amplo ainda, muita cor para trabalhar lá na frente. Outro detalhe é que isso eventualmente pode parecer preciosismo para alguns, porque quando a gente fala em um espaço de cor como o Profoto, significa cores que o olho humano nem é capaz de enxergar. Mas a gente já havia comentado isso em outro momento. Eu acho que mais importante do que aquilo que a gente vê na imagem é aquilo que a gente consegue aproveitar da imagem. Então, são informações que estão no arquivo mesmo que você não seja capaz de mostrar, ainda porque a maior parte dos monitores não vai mostrar isso para você. O importante é que essa informação está lá e você eventualmente consegue trabalhar com ela se for necessária. Então a minha opção aqui é Profoto, portanto TIFF e Profoto. Logo a seguir eu tenho a profundidade de cor. Eu tenho profundidade de cor de 16 e de 8 bits. São essas duas opções que eu tenho aqui. Profundidade de cor pode ser comparado às transições de cada cor. Se eu gosto de fazer uma analogia que é a seguinte, quando a gente fala em espaço de cor e profundidade. Quando a gente é criança, lá no colégio, a tia pede para a gente comprar uma caixinha de lápis de cor, não é isso? E aí você compra lá uma caixinha de lápis de cor de 6 cores. O amiguinho tem uma caixinha de lápis de cor de 12 cores, né? Então você tem lá vermelho, azul, amarelo, verde, mas o amiguinho tem o roxo, tem o laranja e tal. Você quer a caixinha maior, né? Daí você compra uma maior, mas aí tem um amiguinho que compra uma caixinha de 24 cores. E aquele caixinha de 24 cores tem outras tantas cores que você não tem. Essa quantidade de cores é aquilo que, a grosso modo, a gente pode dizer que é o gamut do espaço de cor. É claro que quem tem uma caixinha de cor com mais cores vai fazer um desenho mais colorido, né? Então, é o gamut do teu espaço de cor. Só que chega um amiguinho que tem uma caixa de cor de 48 cores diferentes. E essa caixinha de lápis de cor de 48 cores tem, ao invés de um amarelo apenas, 4 ou 5 tons de amarelo. Ao invés de um vermelho apenas, 4 ou 5 tons de vermelho. Essas tonalidades, essas nuances da cor, é aquilo que, a grosso modo, a gente pode pensar como a profundidade de cor. O arquivo RAW, hoje em dia, da maioria dos equipamentos, ele tem uma profundidade de cor em torno de 12 a 14 bits. Portanto, é uma quantidade impressionante de tonalidades. Isso corresponde a mais ou menos 4 bilhões de tonalidades de cor. É uma enormidade. Se eu fotografo em RAW, eu provavelmente quero aproveitar isso. Então não tem sentido, nesse momento, reduzir para 18 bits, que é a profundidade de cor de um JPEG. O JPEG tem 18 bits, tem 8 bits de profundidade de cor. Não tem outra opção, ele comporta 8 bits de profundidade de cor. Portanto, se eu não estou trabalhando em JPEG, estou trabalhando em RAW, em Profoto, para mim, a opção mais razoável é trabalhar em 16 bits. Eu mantenho todas essas gradações tonais que o meu arquivo pode guardar. Aonde isso faz diferença? Se eu fizer a foto desse tablet, não vai fazer diferença nenhuma, isso é basicamente preto, você não tem gradações tonais. Mas se eu fizer a foto de um pôr do sol
extremamente rico em tons, isso faz diferença. Num arquivo de 16 bits, a transição de uma cor do pôr do sol para outra é absolutamente suave, você não vê aonde acaba uma cor e onde começa outra cor. Num arquivo de 8 bits, você começa a ver o laranja, o amarelo, o vermelho, faixas mais marcadas de cor. Então, nesse caso, faz bastante diferença. Quando você tem degradês, quando você tem gradientes muito suaves na sua foto. Portanto, a minha opção estou trabalhando em RAW, estou num espaço de cor nesse momento para ir para o Photoshop extremamente amplo. Para mim, a minha opção é 16 bits. Fica mais pesado? Fica, o arquivo fica mais pesado, mas é uma opção de aproveitar tudo aquilo que o meu arquivo oferece. Depois disso, eu tenho a resolução. A resolução, nesse momento, e a gente vai falar sobre resolução, tamanho da imagem, quando a gente estiver falando sobre exportação dos arquivos. A resolução, nesse momento, não me parece uma escolha importante ou definitiva, porque você não está exportando ainda teu arquivo. A única coisa que você está dizendo os pixels serão agrupados em grupos de 300 a cada polegada quadrada. É só isso que você está falando, a maneira como você está agrupando esses pixels. Então, nesse caso, a decisão de uma resolução maior ou menor não me parece crítica nesse momento. Depois é absolutamente fundamental, mas nesse momento não é. Então, eu deixo em 300 dpi, porque é aquela resolução da revelação e fica em 300. Inclusive, o padrão do Lightroom é 240, muito próximo de 300. E, por fim, se eu estou com o arquivo TIFF escolhido, com o formato de arquivo TIFF, eu tenho aqui essa opção de compactação. O arquivo TIFF ele tem uma característica bastante interessante. Ele pode ser ou não compactado. E quando ele é compactado, ele pode ter perda ou não ter perda. O Lightroom me oferece a possibilidade de compactar ou não compactar. E, se compactar, ele me oferece 2 algoritmos de compactação sem perda. Portanto, a decisão de compactar ou não o arquivo está mais baseado na sua capacidade de armazenamento. Se eu tenho um pouco espaço para armazenar e quero um arquivo um pouco menor, você pode compactar esse arquivo, porque você não tem perda com esses 2 algoritmos de compactação. Por outro lado, um arquivo compactado pode ser um pouquinho mais penoso para abrir e fechar no Photoshop, porque o Photoshop tem que descompactar e recompactar. Então isso pode dar algum trabalho a mais se a sua máquina for um pouco mais lenta. Então é mais uma decisão de desempenho do que propriamente de qualidade. Em termos de qualidade isso não faz diferença. Só é importante perceber o seguinte, se eu estou com 16 bits, a minha única opção de compactação, bom, eu tenho a opção de não compactar nada, ou então uma compactação do tipo zip. Se eu estou com 8 bits de profundidade de cor, eu tenho um segundo algoritmo de compactação, que é o algoritmo mais tradicional de compactação do TIFF, o LZW, que ele não se dá bem com 16 bits. Por isso que o Lightroom nem te oferece essa possibilidade. Então, você com 8 bits escolhe um ou outro, tanto faz. Como eu sempre trabalho com 16 bits, eventualmente, se precisar compactar, é zip, mas normalmente eu não compacto, eu deixo ele descompactado. Ok, definido isso, eu já sei como meu arquivo vai para o Photoshop. Ele vai em formato TIFF, um espaço de cor Profoto, 16 bits, sem compactação, com 300 dpi. É essa a minha decisão, a minha escolha. Posso fechar essa janela de preferências do Lightroom, o Lightroom está configurado para enviar essa foto para o Photoshop, e aí é muito simples. Se eu clicar com o botão direito na minha imagem, o menu suspenso abre e eu tenho a opção Editar em. E aqui ele me dá Editar em Photoshop CC 2015.5, que é o Photoshop mais recente instalado nessa máquina, ou eventualmente editar em outro aplicativo, que seria a segunda opção de edição que a gente viu lá, aquela segunda caixa de opção de edição externa. Eu vou abrir no Photoshop, vou clicar em abrir no Photoshop CC 2015 e ele vai abrir o Photoshop para mim, ou deveria abrir pelo menos. Está abrindo. Ok. Abriu a minha foto no Photoshop. Antes da gente continuar o processo aqui, eu queria mostrar que o Photoshop também precisa estar preparado para receber essa foto. Então, se eu for no menu Editar,
eu tenho uma opção que é configurações de cores. E eu vou abrir isso aqui. Então veja só, o meu Photoshop ele já está preparado para receber uma foto em Profoto. Ele me diz assim, olha, que o espaço de trabalho RGB com o qual o Photoshop trabalha é o Profoto RGB. Então, em função do meu fluxo de trabalho ser baseado nesse espaço de cor, o Photoshop já está preparado para isso. Então a foto sai em Profoto e o Photoshop recebe essa foto em Profoto. Ele não faz nenhuma conversão na hora que a foto chega nele. Eu poderia mudar isso aqui, se eu abrir aqui, eu tenho, por exemplo, Adobe, o sRGB, eu teria as outras opções aqui. Mas como a minha foto saiu em Profoto, ela volta, ela entra no Photoshop em Profoto. Eu acho só interessante deixar marcado essas 3 caixinhas. É claro, a configuração de cores do Photoshop é muito mais ampla do que isso, mas nesse momento é isso que nos interessa. Eu acho só interessante, Wilson, deixar marcado essas 3 caixinhas, que significam o seguinte: você está pedindo para o Photoshop te avisar caso o perfil da foto que você está abrindo nele não seja exatamente esse com o qual ele tá trabalhando. E se isso acontecer, ele te dá a chance de decidir o que fazer. Se você quer manter o perfil, se você quer alterar, se você quer deixar para lá. Então, essas 3 caixinhas, antigamente a gente precisava marcar manualmente. Hoje em dia o Photoshop já me traz isso marcado. Eu só acho interessante verificar, o pessoal em casa verificar se isso está marcado, porque isso te dá um alerta de que você está trabalhando, eventualmente pode estar trabalhando numa foto que não corresponde àquele espaço de cor com o qual o Photoshop está programado, está configurado. Então, é isso que eu faço. O meu espaço de cor do Photoshop Profoto, lá no Lightroom Profoto também, eu vou dar um OK aqui, e a minha foto está aqui. O nosso objetivo não é Photoshop nesse momento, eu vou fazer um ajuste bastante rápido, só para a gente enxergar isso acontecendo, e eu vou transformar essa foto para preto e branco. Então aquela foto que era colorida, saiu do Lightroom colorida, aqui no Photoshop eu transformei para preto e branco. É claro que eu poderia fazer o que eu quisesse, supondo que fosse uma foto de retrato, eu poderia tratar pele, enfim, reduzir medidas, fazer o que eu quisesse no Photoshop, sem qualquer problema, durante o tempo que fosse necessário. Enfim, eu poderia trabalhar livremente nessa imagem. Uma vez terminado o ajuste na foto aqui no Photoshop, o que eu vou fazer é salvar essa imagem para que ela esteja disponível no Lightroom para mim. Então eu vou fechar a aba desse documento, ele me pergunta se eu quero salvar, eu digo que sim, eu quero salvar. Ok, então o arquivo foi salvo, eu fechei e salvei, eu vou minimizar aqui o Photoshop, e o que a gente vê é aquele arquivo que foi para o Photoshop aqui no Lightroom. Então deixa eu só acertar aqui o tamanho da janela, ok. Então está aqui aquela foto, o original era essa, colorida, e eu tenho essa foto preta e branca no Lightroom. E se a gente olhar aqui, eu vou aproximar para a gente enxergar isso melhor, eu posso ver que esse arquivo agora é aquele arquivo TIFF que eu exportei do Lightroom para o Photoshop. Eu tenho o RAW logo ao lado e o TIFF. Vejam que a numeração do arquivo é a mesma, final 11, final 11. Mas o formato de arquivo, um é TIFF e o outro é CR2. Dessa forma, eu não preciso mais me preocupar em salvar em outro lugar, reimportar para o catálogo, gerenciar esse arquivo de forma nenhuma, porque o Lightroom e o Photoshop se entendem, se resolvem e resolvem isso para mim. É claro que esse arquivo TIFF pode voltar para o Photoshop. Então, se eventualmente, num segundo momento, eu precisar continuar esse tratamento, essa manipulação, esse arquivo TIFF pode voltar para o Photoshop. Clicando com o botão direito na foto, eu tenho a opção editar em e editar em Photoshop. Agora ele vai me perguntar, o que você quer fazer? Você quer editar uma cópia dessa foto com ajustes que eventualmente você tenha feito no Lightroom, editar simplesmente uma cópia exatamente igual ou editar o original? E aí a gente precisa decidir o que vai fazer, né? Editar uma cópia com ajuste do Lightroom cria um novo arquivo TIFF com qualquer ajuste que eu tenha feito no Lightroom a partir do momento que essa foto voltou do Photoshop. Editar uma cópia cria um novo arquivo TIFF sem esses eventuais ajustes do Lightroom. E por fim, editar original leva essa mesma foto, esse mesmo arquivo TIFF para o Photoshop.
que é isso que nesse momento eu quero. Eu quero que esse TIFF volte para o Photoshop. Eu vou clicar em editar e de novo ele abre esse TIFF no Photoshop para mim. Dessa maneira, eu consigo ir e voltar do Lightroom para o Photoshop sem qualquer dificuldade, sem qualquer complicação. E se a gente olhar aqui para a turma que entende um pouquinho já de Photoshop, no painel de camadas, eu tenho lá aquela camada de ajuste de preto e branco que eu havia feito inicialmente. E é claro, poderia continuar trabalhando nessa foto de qualquer maneira. Por exemplo, posso criar aqui um ajuste de curva, sei lá, só para exemplificar isso. Vou fazer alguma coisa bem óbvia aqui para a gente perceber isso lá no Lightroom. Ok, fiz um ajuste de curva bem intenso aqui, para que a gente enxergue isso lá no Lightroom. E de novo, vou fechar esse arquivo. Ele me pergunta se eu quero salvar, eu digo que sim. Ele vai salvar. Vou voltando lá para o Lightroom e aquele arquivo agora está atualizado com um novo ajuste do Photoshop. Portanto, eu posso a qualquer momento ir ao Photoshop, voltar para o Lightroom sem qualquer problema. Esse arquivo TIFF fica guardadinho. Ele, portanto, é um arquivo físico. Ele existe e ocupa algum espaço. Ele fica guardado na mesma pasta que o arquivo RAW original e importado para esse catálogo junto com o arquivo RAW original. E a partir daqui, se eu quiser exportar, vai ser uma etapa adiante, a gente vai ver já já. Se eu quiser exportar, eu posso exportar esse arquivo TIFF igual a qualquer outro arquivo, sem qualquer dificuldade. Então, essa integração entre Photoshop e Lightroom é fantástica, facilita muito a nossa vida, porque a gente tem, num fluxo de trabalho muito objetivo, muito enxuto, a possibilidade de trabalhar com os dois programas de maneira bastante integrada, bastante associada. Mário, a minha dúvida agora é o seguinte, nós voltamos com esse arquivo para o Lightroom, agora ele está em TIFF. Exato. Eu ganhei mais qualidade agora nesse material? Não, você não ganhou nem perdeu. Quando esse arquivo RAW foi convertido, ou gerou uma cópia em TIFF para ir para o Photoshop, ele não perde qualidade. A única questão que a gente precisa se atentar é o seguinte, a partir de agora, em TIFF, esse arquivo é um arquivo de pixel. E se você converter para preto e branco no Photoshop, sem o cuidado de usar camadas ou máscaras, enfim, você acaba afetando definitivamente essa informação desse arquivo. E uma vez convertido definitivamente para preto e branco, essa foto será sempre uma foto preto e branco. Então não tem possibilidade de voltar para trás. Assim como eu faria com o RAW. No arquivo RAW, como você não tem pixel, você só tem informações sobre a exposição, você consegue ir e voltar sem qualquer problema. É tratamento não destrutivo. Quando você vai para o Photoshop, seja TIFF ou seja PSD, o Photoshop só resolve tratamento não destrutivo por meio de camadas de ajustes e máscaras. Se você não tiver esse cuidado lá no Photoshop, daí você pode definitivamente alterar a sua foto. Se você simplesmente converter essa foto para preto e branco, você vai ter uma foto preta e branca para sempre. Você não consegue retomar isso. Mas em termos de qualidade, quando você sai do Photoshop, quando você sai do Lightroom para o Photoshop com uma cópia em TIFF, isso não é afetado, não é perdido. Portanto, você pode fazer isso sem qualquer medo. A minha dúvida maior é porque o TIFF, quando volta, ele volta muito grande. Exato. Né? É um arquivo de pixel, nesse caso 16 bits. É um arquivo e aí eu imagino que especialmente afetado por causa dessa variação de cores que a gente tem, né? Enfim. Mas eu não ganho nem perco qualidade. Não ganha nem não perde qualidade. Você tem agora simplesmente um arquivo de pixel que pode ser eventualmente enviado como um TIFF para uma impressão Fine Art. As impressoras Fine Art conseguem lidar com arquivos TIFF, Profoto 16 bits, essas mais modernas. Você pode eventualmente voltar para o Photoshop, continuar sua manipulação, enfim, um arquivo agora de pixel. Exato. Sobre essa integração ainda, para finalizar, eu acho que temos alguns minutos ainda, né? Temos sim. Para finalizar, é claro, a gente levou uma foto, tratou no Photoshop e voltou para o Lightroom. Mas a gente tem outras possibilidades. E uma das possibilidades é abrir fotos na forma de camadas no Photoshop. E eu vou achar aqui essa pastinha, abrir em camadas. Ok. Eu tenho aqui duas fotos, veja só. Eu tenho uma foto
Isso aí o pessoal que faz casamento está cansado de ver, né? É uma foto de grupo, onde em uma foto eu tenho a mãe da noiva de olho fechado e o pai da noiva um pouco assustado, né? E na outra foto, a mãe está de olho aberto e o pai está mais feliz. Se eu quiser juntar essas duas fotos e aproveitar o rosto de uma foto em outra, eu consigo mandar essas duas fotos para o Photoshop e ele já vai abrir em forma de camada. Então eu consigo que essas duas fotos entrem no Photoshop em um documento apenas, já em camadas. Então eu vou selecionar essas duas imagens, clicar com o botão direito e editar em Photoshop. Editar em, e a minha escolha aqui, abrir como camada em Photoshop. Quando eu faço essa escolha, de novo o Photoshop vai abrir e a gente vê aqui as duas camadas, aquelas duas fotos, que eram arquivos diferentes, em um único arquivo. Eu posso, por exemplo, selecionar essas duas camadas. Eu acho que isso pode resolver aquele problema sobre o qual a gente estava conversando mais cedo agora. E se eu for em editar com as duas camadas selecionadas, eu tenho a opção aqui alinhar camadas automaticamente. O que o Photoshop vai fazer, eu vou clicar, escolher a opção automática, vou clicar em OK, e o que o Photoshop vai fazer é alinhar essas duas fotos. Então ele identifica os elementos da imagem e alinha essas duas fotos. É claro, eu tenho uma sobra aqui, vejam que na borda da imagem eu tenho uma área sem pixels que depois a gente resolve. E aí o que eu posso fazer é, por exemplo, criar uma máscara nessa camada e com o meu pincelzinho, com a cor de primeiro plano branca, pintar aqui no rosto da mãe da noiva e agora o olhinho dela tá aberto, resolveu o meu problema. Então, aquela foto que talvez eu não conseguisse aproveitar, uma foto de família importante, provavelmente vai para o álbum da noiva, tá resolvido. Depois o último passo é só fazer o crop, né? Tirar essa área branca, eu vou alinhar um pouquinho mais à esquerda aqui opa, foi demais, para igualar. Ok. E vou fechar, dar um Enter para aceitar o corte, vou fechar, ele me pergunta se eu quero salvar, eu digo que sim, o Photoshop vai salvar essa foto, e se a gente voltar lá para o Lightroom, eu tenho ela aqui agora, a mãe com o olho aberto naquela foto de família. Gastamos aí 1 minuto, talvez, né? Quase nada. E resolveu o meu problema, né? Um problema que talvez fosse bastante complicado de resolver. Então, essa integração entre o Lightroom e o Photoshop abre novos horizontes para a gente de uma maneira bastante interessante. A gente vai ver adiante outras possibilidades dessa integração, mas eu acho que dessa maneira a gente consegue exemplificar bastante essas possibilidades, né, Wilson? Aqui o ideal, então, para eu que sou leigo e talvez muita gente aí que está assistindo a gente, o ideal é você fazer todo o tratamento no Lightroom que você precisa, especialmente, nós estamos falando aqui dos ajustes de luz, né? E deixar os retoques, vamos dizer assim, para o Photoshop. Porque quando você volta, você já está com ele convertido para pixels em TIFF. Exatamente. Você está coberto de razão. Essa é a minha estratégia. Toda aquela parte de revelação é aqui no Lightroom. E lá no Photoshop você vai fazer aquilo que é mais sofisticado, aquilo que é mais avançado para finalizar a sua foto. Toda a parte básica está resolvida aqui no Lightroom. O Photoshop se torna uma ferramenta acessória ao Lightroom. É claro, talvez isso não se aplique a todos os fluxos de trabalho, né? Eu entendo que um fotógrafo de moda vai precisar muito do Photoshop. Claro. Eu entendo que um fotógrafo de produtos vai precisar muito de Photoshop, né? Mas, de qualquer maneira, o ajuste básico, muito provavelmente, o ideal é fazer aqui. E depois você vai lá para o Photoshop. O fotógrafo de casamento, como eu, vai usar o Photoshop muito eventualmente. Numa situação como essa, na foto em que você vai usar para a capa do seu álbum, e você precisa tratar a pele da noiva de uma maneira um pouco mais detalhada. Se eventualmente uma foto bacana aparece um objeto muito complexo no fundo que atrapalha, aí é Photoshop, mas são situações muito pontuais, muito ocasionais. A maior parte do fluxo de trabalho de um fotógrafo social, de um fotógrafo de formatura, de um fotojornalista,
de um fotógrafo documental, provavelmente está concentrado aqui. Porque toda essa parte fundamental, toda essa parte básica do tratamento, você consegue resolver aqui muito mais rápido do que o Photoshop, né? Quem aprende a trabalhar com o Lightroom, com o Photoshop, vai ter um desenvolvimento muito mais rápido no Lightroom do que no Photoshop. O Photoshop é um monstro, é um mundo lá dentro, né? E o Lightroom, as ferramentas estão muito à mão, são muito diretas, são muito objetivas. Eu acho que sim, a parte básica aqui e o que é mais sofisticado, mais complexo lá. Eu acho que sim. Então terminamos essa aula, Wilson, e na próxima aula, só para dar uma introdução, a gente vai falar sobre as possibilidades de automação do Lightroom. O Lightroom é muito bacana, muito fácil, muito rápido e, além disso, ele me permite basicamente automatizar quase tudo. Eu não preciso repetir as mesmas coisas inúmeras vezes. Eu posso configurar presets, configurar pré-configurações e, quando for necessário, lanço mão delas. A gente já viu algumas durante essas primeiras aulas e a gente vai ver isso agora de uma maneira um pouco mais detalhada. Perfeito. É isso aí. Então a gente volta daqui a pouco na próxima aula.